Você sabe o que é um asilo? Bom, eu ouvi falar que asilo é um lugar onde fica pessoas esquecidas, algo assim, sabe? Então que tipo de trabalho que a gente vai vir fazer aqui? Eu não sei, mas... Catarina, você tem certeza que é aqui? É, asilo segunda chance. É esse mesmo. Segunda chance? Por esse nome de música! Oxi, Murilo, de vergonha. Olá, bom dia. Posso ajudar vocês com alguma coisa? Oi, bom dia. A gente veio aqui fazer um trabalho da escola sobre paternidade. A professora pediu pra gente conversar com pessoas mais velhas, pais que têm histórias. Tipo, história de pai bravos, pais unidos, essas coisas, sabe? Bom, acho que vocês dois veio ao lugar certo. Inclusive, a nossa diretora já estava esperando por vocês faz tempo. Esperando. Bom dia! Vocês são os irmãos que trabalham da escola, não é? Eu sou a Helena, diretora aqui do Segunda Chance. Peraí, a senhora estava esperando a gente? Digamos que certos encontros não são coincidência. Aliás, aqui cada história tem alguma coisa para ensinar. E eu acho que hoje vocês vão ouvir mais do que imaginam. A gente quer ouvir mesmo. É sobre paternidade. Então vocês eram ao lugar certo. Aqui tem muito pai. Pai que errou, pai que tentou, pai que amou em silêncio. E histórias que mudam a forma como a gente vê o mundo. Mas você não acha meio aqui deprê? Murilo. Não! Fiquem tranquilos. O que vocês vão ver aqui hoje não é tristeza. É carinho, cuidado, amor que muitas vezes a gente não vê. Aliás, eu acho que eu já sei os pais perfeitos para trazer para vocês conversarem. Me acompanhem. Só um minutinho, tá? Eu vou chamar o senhor Alberto. Eu já sei o que vai acontecer aqui. Olha, eu ainda acho esse nome muito mórbido. Segunda chance? Que nome é esse? Parece que aquele já tá morto. Que segunda chance é essa? Não sei, mas parece que a gente vai descobrir. É, verdade. Tudo certo aí, senhor Alberto? Esse é o senhor Alberto. Ele é um dos pais mais antigos aqui do Segunda Chance. Senhor Alberto, esses jovens vieram fazer um trabalho sobre paternidade e gostariam muito de ouvir sobre a sua história. Olá, meus jovens. Eu me chamo Alberto, sou caminhoneiro, quer dizer, fui a minha vida toda caminhoneiro, e tenho uma filha chamada Amanda. Caminhoneiro, tipo, viajar pro Brasil todo? Ah, sim. Conheço cada palmo desse chão. Já viajei do Oiapoque até o Chuí. Já fui até para fora. Já fiz frete para o Paraguai, para a Argentina. Sempre gostei muito da estrada. O único problema é que isso me mantinha semanas fora de casa. E sua filha? Como ela é? Ah, ela foi a melhor coisa que eu já fiz nessa vida. Uma menina linda, inteligente. Ela é o tipo de mulher que quando coloca uma coisa na cabeça, ela vai até o final para conseguir. Acredita que ela, quando jovem, decidiu que seria advogada. Só que a nossa família nunca teve muito dinheiro, então eu expliquei para ela que seria difícil. Mas a menina é danada. Ela estudou, conseguiu uma bolsa integral para uma faculdade, as melhores do Brasil, coisa de bacana mesmo. E tudo correu muito bem, até chegar no último período. E vocês devem achar que por eu ficar fora eu não acompanhava nada. Acompanhava sim. Na época não tinha essas facilidades de hoje em dia, celular, chamada de vídeo. Mas sempre que eu parava no posto para abastecer o bruto, eu dava um jeito de ligar para casa para saber como estavam as coisas. E foi numa dessas ligações que a minha mulher me avisou. Estava chegando o final da faculdade e a gente ia precisar pagar a festa de formatura e comprar a beca da minha menina. E a gente não ia ter dinheiro para isso. Putz, complicado. Ah, mas como sempre nessa minha vida, Deus tudo proveu. E acredita que a semana seguinte que eu recebi esse telefonema, me apareceu um frete complicado, uma carga de soja para trazer lá do interior do Mato Grosso. Ninguém queria pegar, então eles estavam pagando bem. E eu fiz as contas, e se eu pegasse o frete adiantado
Daria para pagar a formatura, comprar a beca, e pelo tempo que eu estimei de viagem, ainda daria para eu vir ver a minha filha se formar. Então o senhor conseguiu. Em partes. Negociei o frete adiantado, eles não discutiram, porque ninguém queria pegar. Dei para minha esposa e a gente providenciou tudo para a formatura da minha filha. E lá fui eu fazer a carga. Porém, quando eu estava retornando, caiu uma chuva tremenda, estrada de terra, meu caminhão enguiçou e acabou atolando lá no meio. Naquela época, como eu falei, não tinha tanta facilidade de comunicação assim. Até tentei um QAP pelo rádio para ver se alguém ouvia, mas nada. Resultado, acabei ficando dias preso naquela estrada até conseguir consertar meu caminhão e desatolar ele. Só que aí eu acabei perdendo a formatura da minha filha. Peraí, e ela achou que o senhor não quis vir? Achou. Quando eu cheguei em casa, eu tentei explicar para ela todas as dificuldades que eu passei, mas ela estava muito brava. Ela falou que eu sempre preferi ficar viajando do que ficar em casa com a família. E depois desse dia, a nossa relação não foi mais a mesma. Mas vocês não se acertaram depois? Olha, logo depois que ela se formou, ela acabou se mudando, nós perdemos contato. Ela casou e eu só fui ficar sabendo anos depois, porque eu não fui chamado para a cerimônia de casamento. A gente só foi retomar a conversa mesmo depois que a minha esposa faleceu e eu acabei vindo parar aqui. Ela às vezes me visita, a gente conversa, evitamos falar sobre tudo que aconteceu. Mas, sinceramente, eu sinto muito a falta dos anos que a gente perdeu. Vamos, seu Alberto. Vamos, meu amigo. Vamos de fisioterapia. O seu senhor na sala é ferrugem, hein? Ah, vamos lá, porque o motor enferrujado não roda. Isso aí. Vocês veem como é que são as coisas. Eu rodei a minha vida inteira em cima das rodas do Bruto e agora estou rodando em cima dessas aqui. Boa tarde, meus jovens. Boa tarde. Ah, não sei. Pra mim ela tá certa. Eu também ia ficar brava se eu fosse ela. Mas ele tentou ajudar. Tentou, mas enfim, não tava lá. Tudo certo por aqui? Tá dando certo o trabalho de vocês? Então eu já vou chamar o senhor Bernardo. Um instantinho. Bernardo? Eu acho que eu já ouvi esse nome em algum lugar, alguma rede social. Me conheci esse nome. Cara, o quê? Ele é o pai do Benjamin! Benjamin Souza! Benjamin, seu doido. Benjamin Souza, o cantor! Ah, tá, Benjamin. Sim, o nosso pai vive ouvindo as músicas dele. É verdade. Jovens, eu não sou surdo. Desculpa. Brincadeirinha. Nossa, mas você é pai dele mesmo? Sou ou fui. Faz muitos anos que eu não o vejo mais. O que aconteceu? Então, Benjamin, desde criancinha, ele gostava muito de música. Vivia batucando nas panelas, fazendo microfone com colher de pau. Mas como ele era uma criancinha, eu não ligava muito para isso. Mas o cara bombou, como que o senhor não viu isso? É, meu jovem. Na época, eu era pai solo. Trabalhava o dia inteiro. Cuidava da casa, cuidava da comida, cuidava da escola dele. Até que um dia ele chegou para mim e disse: pai, eu montei uma banda de música. E hoje vai ser nosso primeiro ensaio. Eu disse para ele: filho, o que todo pai quer é que o filho estude, trabalhe, case, tenha uma família. Música não enche panela. Me desculpa, senhor Bernardo, mas você estava errado. O Benjamin também achava que eu estava errado.
Mas, um dia ele me disse: pai, mais vale um sonho não realizado do que aquele que nem tentou. Aí eu disse para ele: filho, tenta, mas não é o que eu quero para você. Me desculpa, mas o senhor é muito feio. A Benjamin está me achando. Não custava deixar o menino ir ao primeiro ensaio. Ele só queria tentar. Falando assim é fácil, mas eu vou contar o real motivo porque eu não queria que ele fosse músico. Meu pai era músico, ele era um bom cantor e ele saía praticamente todas as noites para tocar, até que certo dia ele não voltou mais. Simplesmente eu era uma criança, eu tinha 5 anos. Minha mãe ficou doente. Fui criado, logo depois de pouco tempo ela nos faleceu. Eu fui criado pelos meus avós. Então, para mim, o responsável por tudo isso, de um pai abandonar a família, abandonar os filhos, era a música. Portanto, quando ele disse que queria ser músico, todas aquelas lembranças de criança, vocês têm pai e mãe? Temos. Vocês não sabem o que não é ter um pai, uma mãe, uma família. Todas aquelas lembranças, todos os meus temores voltaram à minha mente. E eu, sinceramente, eu errei tentando protegê-lo. Mas eu vou contar um segredo para vocês que nem o Benjamin sabe. Eu tenho todos os seus discos, todas as suas revistas, seus reportes de TV, todos. É assim, quando menos espero, eu estou escutando as suas músicas. Você já ouviu ele cantando? Já, mas escuta todos os dias. Ele é muito bom, né? Demais. Jovens, vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou pedir um favor. Se pudesse, publicasse essa nossa conversa no Instagram, nas redes sociais. Quem sabe ele possa ver. Eu sei que o tempo não volta atrás, mas eu gostaria de pelo menos ter 5 minutos de conversa com ele, para dizer o quanto eu amo. Pode ter certeza que a gente vai gostar. Vocês fazem esse favor para mim? Fazemos. Seu Bernardo, Vixe, hora do suquinho, viu? Pãozinho sem graça. outra vez? Só tem isso aqui? Você lembra que seu senhor tem diabetes? Não dá para ser um x-salada, uma coquinha, nada? Vamos parar de embolar? Peraí. Quem é você? Eu sou enfermeiro. Enfermeiro? Você é novo aqui? Não, eu tô desde quando você chegou aqui. Tá bom. Vamos? Vamos logo que eu tô com vontade de ir no banheiro, você tem que me limpar. Vamos! Meu Deus, esse velho não tava no qualquer banco? Seu Bernardo sempre esquece de andador. Vai no INSS, amor. Cara, eu achei que ele só tinha sido duro. Mas ele estava tentando não repetir a história dele. Tentou proteger, acabou machucando. É, às vezes a gente só vê o erro, mas não o medo que tá por trás. Verdade. Mas parece tão pouco de atual. Tá dando tudo certo? Sim. Pode chamar a próxima pessoa, vocês querem fazer alguma coisa? Pode chamar. Pode chamar. Nossa, não acredito que a gente viu o pai beijar. Agora,
é a vez do seu Cláudio. Ah, e ele é um homem muito respeitado aqui no Segunda Chance. Então eu quero bastante educação com ele. Obrigado, diretora Helena. Nada. Bom dia, meus jovens. Bom dia. Tudo bem com vocês? Sim, Você é o Murilo. Murilo? E você? Catarina. Vai ser um prazer. A diretora Helena me chamou para a gente conversar um pouquinho. E será um grande prazer a gente bater esse papo para eu passar um pouquinho mais da experiência da minha vida. Tudo bem? Tá joia. Como a diretora já disse, meu nome é Cláudio. Eu fui empresário muito famoso. Trabalhava muito, tinha muito. Nós trabalhava muito na minha empresa, de manhã, de dia, às vezes até à noite. Mas eu nunca deixei de ser presente na minha família. Eu casei muito cedo e a minha vontade era de ter muitos filhos, porque eu fui filho único. Então, mas a gente tentou e a minha esposa não conseguia engravidar. E quando ela conseguiu, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Nós tivemos assim uma gravidez muito esperada e até que nasceu o Carlos, meu filho Carlos. O Carlos era um menino muito especial. E ele foi filho único também, porque no seu parto a minha esposa teve um problema e não poderia mais engravidar. Então, pelo Carlos ser um filho único, ele era muito especial. Eu fazia de tudo, dava educação, fazia tudo. Ele era um menino, foi crescendo. E eu dava também para ele toda a minha experiência que eu tive religiosa. Eu sou metodista. E eu frequentava a igreja metodista. E o Carlos sempre foi com a gente. Eu era assíduo na igreja. Eu frequentava a sociedade de homens, o Ministério da Ação Social, a minha esposa, a sociedade de mulheres. Trabalhávamos. E o Carlos foi vendo nós fazendo tudo isso. Ele pegou bastante gosto pela coisa. Adorava o pastor. O pastor também tinha um carinho muito grande com ele. Ele ajudava o pastor nos cultos, participava também do Ministério Infantil com a coordenadora. Resumindo, o Carlos cresceu muito, mas muito abençoado. Mas a natureza humana, ela não falha. O Carlos cresceu. E com isso, ele foi se afastando da igreja, arrumou outras amizades, não eram legais, foi ficando um menino meio rebelde, um tanto rebelde, muito arredio. Nós já não tínhamos mais as mesmas conversas, a gente não tinha mais a mesma intimidade. Ele não mais trocava as suas experiências comigo, ele não mais tinha aquela liberdade, nós não assistimos mais futebol juntos, ele foi se afastando da igreja, do grande amigo dele, pastor. E infelizmente, chegou o momento que ele se perdeu. Mas o senhor não tentou conversar com ele? Catarina, minha filha, foram tantas conversas, foram tantas coisas que eu precisei fazer. Não vou negar que sou eternamente grato a todos os meus irmãos da igreja que me ajudaram tanto. Os pedidos de oração, as reuniões de oração que nós fazíamos, o Ministério da Família, a Sociedade de Mulheres com campanhas, a Sociedade de Homens com campanhas.
Eu nunca vou me esquecer e nunca vou deixar de agradecer a nossa irmã do Ministério da Oração, que tanto colocou o seu joelho no chão e orou pelo Carlos, para ele não se perder mais do que ele já estava. Quantas vezes o pastor foi atrás junto comigo para saber onde ele estava, enquanto nós nos achávamos. Ele não queria voltar. Às vezes voltava, mas muito revoltado, e acho que era até pior. E essa irmã, coordenadora do Ministério da Oração, sempre me disse: Cláudio, não desista do Carlos. Você tem que orar, orar e orar cada vez mais. Mais uma noite, noite horrorosa. Estávamos eu e minha esposa, nós esperávamos o Carlos chegar, mesmo que ele chegasse tarde, mas ficávamos esperando para saber o jeito que ele chegava, com quem ele chegava. E aquela noite ele chegou, ele não chegava. E já era madrugada. Adormecemos no sofá da sala, eu e minha esposa. Quando eu, assim, bem longe, ouvi um barulho de telefone. E pasmem, meus jovens, esse barulho, esse som do telefone ainda está na minha mente até hoje. E quando peguei o celular, quando fui ver, vi o número desconhecido, atendi meio sonolento, e ouvia as sirenes, som de sirenes, pessoas conversando, um tumulto generalizado, e eu dizia alô, e a pessoa, acho que não conseguia me ouvir. De repente, uma voz: eu gostaria de falar com o seu Cláudio. Eu falei: sou eu. Ele falou: seu Cláudio, que é da polícia militar, o senhor é pai do Carlos? Aqui no meu coração gelou. Eu falei: sim, sou eu. E ele me disse: seu Cláudio, o senhor tem que ser forte. Houve um acidente de moto e o seu filho Carlos morreu. Aquilo acabou todos os meus sonhos, todas as minhas ideias, tudo aquilo que eu fazia com meu filho. A minha esposa já ouviu, já ficou desesperada. A gente não sabia o que fazer. Eu falei: o meu filho está morto. Eu não queria acreditar que meu filho, o meu amado filho, o meu Carlos, não ia mais estar junto comigo à mesa, não ia mais torcer pelo nosso time de coração, não ia mais cantar na frente da igreja, não ia mais louvar. E nesse momento de desespero, eu não sabia o que fazer. A minha esposa tentando me acalmar, até que ela teve a ideia de ligar para o pastor chegou em casa, nós nos abraçamos e choramos, e naquele momento de desespero, eu não sabia, o pastor me acalmando, até que nós fomos. É necessário ter que reconhecer o corpo. Nós chegarmos lá, ao reconhecer o corpo, a
hora que o banco para que eu venha, a minha surpresa foi tão grande. Ele estava usando isso. Ele estava usando essa cruz. E para minha surpresa, porque como o Carlos já estava perdido, eu não imaginava, porque eu dei essa cruz a ele quando ele tinha 10 anos. E ali eu sabia que mesmo ele perdido, mesmo ele revoltado, mesmo ele com outras amizades, mesmo com ele, mas não tendo todas aquelas coisas que ele tinha, aquele carinho, aquela coisa, ele ainda acreditava em Deus. E naquela noite, voltando para casa, sozinho, Jesus me ensinou uma coisa. Nós, pais, nós podemos tudo, nós podemos dar de tudo para os nossos filhos, nós podemos educar, nós podemos proteger, nós podemos amar com toda a nossa força, com todo o nosso coração. A única coisa que nós não conseguimos é nos dar o livre-arbítrio. E o Carlos teve a sua escolha. E infelizmente ele se foi. E aí eu me lembrei daquele conselho da minha querida irmã. O que nós temos que fazer sempre pelos nossos filhos é orar, orar e amar. Seu Cláudio, olha quem chegou, rapaziada. Vocês conhecem ele já? Esses meninos aqui eu sou. Olha, para mim aqui não vai falar para ninguém. Porque tem uns velhos aí que não. O Batman e o Robin, a dupla dinâmica. Não vai falar que eu tenho que tomar remédio de novo. De novo? Vocês estão achando que eu vou virar o Coringa, né? Mas tudo bem, cara. Eu vou tomar. Meus queridos, foi um prazer enorme conversar com vocês, passar um pouquinho da minha experiência para vocês. Sintam-se à vontade. Quando quiserem, voltem aqui para a gente conversar mais, tá bom? Muito obrigado. Um bom dia para vocês. Obrigado. Natalina, Murilo, posso lhes dar mais um conselho? Só mais um. Conversem com seus pais, ouçam seus pais, brinquem com seus pais, enquanto ainda houver tempo. Um beijo no coração de vocês. Obrigado. E a gente aqui, com o nosso pai, nunca ouve o que ele tem para ensinar. A gente culpa os pais por tudo, mas o problema é a gente. Deu tudo certinho no trabalho de vocês? Se faltou informação, que cachorro mais algum pai? Alguma coisa do tipo? Deu tudo certo? Deu. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês entenderam agora o porquê o nosso amigo chama Segunda Chance? Sim, mas eu acho que quem ganhou a segunda chance fomos nós. Eu não falei que eu sabia o que ia acontecer?